Bom dia, e hoje a nossa leitura é Romanos 3 e 4, capítulo 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é fiel. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muito em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se algum deles não forem fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum. Porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras, e vencerás quando julgares. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. Universalidade do pecado. Então, avantajamos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há um sequer. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é o sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor, os seus pés são velozes para derramar sangue, a destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que diz a lei, digo-lo ao que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. A justiça de Deus dá vida a todos os homens. Justificação pela fé. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-lhe a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Essa é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser pelo seu sangue vítima de propiciação mediante a fé. Assim ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem observâncias da lei. Ou Deus só o é dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dádiva ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta da justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes da sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão como o selo de justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a esses seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Abraão, pai de todos na fé. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e o que não existe lei, não há transgressão. Logo é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto gratuitamente, e a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente os que procedem da lei, mas também os que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em que acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, eis que sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em toda conta de justiça, é também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.